Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, hoje, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, e uma edição especial que é justamente para que a gente apresente aqui a retrospectiva 2021 e também apresente uma projeção a 2022 em Campos e região. E essa tentativa de projetar é tanto na política, economia, cultura, né, esporte, lazer, essa coisa toda. Então, voltamos no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Arnaldo, como você voltou com a imagem muito boa, e eu digo imagem do celular, para que fique bem claro aí aos nossos telespectadores e seguidores, ouvintes também, a imagem está de excelente qualidade. Não estou me referindo ao conteúdo. Desculpa. Tem o Museu de Niterói atrás. Sim. Tem. Bonito esse museu. Muito bonito. O museu. Bom, mas vamos ao Arnaldo Neto. Senão a gente acaba depois tendo que correr, e está muito calor para correr, a coisa não está boa. Falar nisso, Neto, 2021 não foi um ano corrido, foi um ano arrastado. O que você traz aí da sua parte nessa retrospectiva de 2021, por favor? Primeiro, só deixar claro que é bom as pessoas terem noção das coisas, né? Pior é quem se vende de uma forma que não é para quem está em casa só ouvindo, mas vamos lá. Vamos lá, falando sério agora, brincadeiras à parte. Eu acho que 2021, na política de campos, vamos começar pela ordem do jornal, né? A gente sempre começa com política. Da política de campos são dois fatores super importantes. Um é a força que o setor produtivo mostrou durante todo aquele embate que se arrastou por meses em relação ao Código Tributário. É claro que o setor produtivo acabou, no fim, perdendo uma parte da briga por uma manobra do governo. O governo conseguiu manobrar, de certa forma, ao tirar todo o pacote do Código Tributário, todas as medidas do Código Tributário, e mandar um recorte para a Câmara, também em cima da hora, e aprovar a alteração na taxa de lixo. Ali, o setor produtivo meio que perdeu, porque era uma parte que ele lutava para não passar, mas foi de uma forma muito rápida. A mobilização, quando eles tentaram mobilizar, a Câmara já tinha aprovado, mas conseguiu evitar a passagem de muitas alterações nesse Código Tributário e mostrou força nesse quesito. E o outro ponto que eu vejo como de destaque para Campos neste ano, eu acho que é a questão do protagonismo junto ao governo do Estado, seja com a indicação do Rodrigo Bacelar para secretário de governo, seja com as alianças ou melhor, com os recursos que Castro também tem enviado em aliança com o prefeito Vladimir. Acho que esse protagonismo que Campos voltou a ter junto ao governo do Estado também é um destaque, inclusive já com obra em andamento da HGG e muitas promessas para 2022, entre elas a reabertura, melhor dizendo, a abertura de um novo restaurante popular, já que se abriu um aqui nesse ano de 2021. Tem a questão da Ponte da Integração, que é uma outra novela, que, como a gente conversava aqui, né, Campos São Francisco é a área de interesse, mas parece que cai ainda no território de Campos, aí fica aquela questão, mas é de interesse regional, é uma obra de interesse regional e que se arrasta, como fizemos uma matéria especial neste ano, há mais de 40 anos, que foi lançada a pedra da primeira, né, e a gente não tem ainda nenhuma conclusão, nenhuma definição de quando sairá a segunda, né? Então, são dois pilares ali no Paraíba. Então, se eu fosse pontuar, Nogueira, dois fatos importantes para Campos, e aí dentro desses fatos tem uma gama de fatos a se falar. Você pode, lá no Código Tributário, racha na base, como que o governo Vladimir começa tendo 24 votos para presidente de Fábio Ribeiro e não tem 13 para aprovar o Código Tributário 5 meses depois. Tem a saída dos independentes, os independentes com cara de oposição, o próprio vereador Igor Pereira, que saiu da Câmara, foi para a secretaria e voltou como uma postura mais de oposição para a Câmara. Se a gente for falar dessa questão Bacelar e Vladimir, Rodrigo Bacelar e Vladimir, toda essa briga que teve,
essas trocas de farpas, brigas nas redes sociais, falávamos sobre redes sociais aqui, porque a última briga que teve, no meu ponto de vista, já falei isso outras vezes, quem começou foi Vladimir. Não tinha motivo nenhum para ir falar da reunião de Rodrigo, né, que se reuniu ex-prefeitos que Vladimir não gosta, não tem nada a ver com isso, não precisava ter entrado, mas depois a resposta de Vladimir, a resposta de Bacelar, Vladimir acabou citando a Taciana, e aí gerou uma outra situação, enfim. Dentro desses dois pontos, desses dois eixos principais, tem muitos outros fatos que alimentaram a política de Campos nesse ano, no meu ponto de vista, que são os principais. Perfeito. Vou trazer o Aloysio nesse contexto também, e nessa parte da retrospectiva. O desfecho, sinceramente, Arnaldo, daquela briga é que foi completamente repudiado por todos nós. Mas o começo, né, pode concordar com você sim, não há problema algum. Bom, meu caro Aloysio, com você. Ela foi repudiada, mas é como o Ícaro colocou com razão, né? Os haters dão muito envolvimento, muito engajamento. Uma discussão muito ruim, desceu um nível... certamente, o Rodrigo e Vladimir, como por isso, estão um patamar acima, os haters do Bruno Henrique estão outro patamar, e desceram, né? Algo, acho que é o ponto ruim da política de 2021. Né? E sem falar também do terceiro nome aí dessa trinca, né? Que é Caio Viana, que foi muito bem votado para prefeito, quase ganhou o Vladimir em 2020, muito pouco, uma virada comandada por Rodrigo Neves, como eu nunca vi na eleição de Campos. É aquela coisa, meio tipo seleção de 82, né? Não ganhou, mas jogou muito bem. Então, eu realmente, no jogo jogado, não digo que foi um jogo belo, mas na eficiência do jogo, eu raras vezes vi uma campanha tão bem coordenada. E tá lá em Niterói, né? A candidatura de Rodrigo Neves, a governador tá meio assim, precisa ser confirmada, né? Mas a verdade é que não decolou em pesquisas ainda. E o Axel Grael, que aparece lá em Niterói, Caio é secretário de Ciência e Tecnologia do Axel Grael, né? Mas é aquela coisa, você tem o poder quando você tem a caneta, né? Você perde a caneta, quem ganha a caneta passa a ter o poder, né? Enfim, mas aí pulando, a Arnaldo falou que começar a política, eu vou então seguir a ordem da Folha da Manhã, né? Disposição de editorias e de temas. Acho que geral o grande assunto foi a pandemia da Covid, né? Eu estava ontem fazendo necrológico, o obituário para retrospectiva. É impressionante você ver todo mundo somado, cara, das pessoas assim importantes no Brasil, no mundo e em Campos. Eu não me lembro de ter visto isso antes. Todo mundo morreu de uma coisa, assim, todo mundo não, mas vamos botar 70%, 60%, foi Covid. Colin Powell, um exemplo internacional. Paulo Gustavo, nacional. De Campos N. Só para citar um, que era uma figura bastante conhecida do centro da cidade, perto da Folha ali, guardador de carro, folclórico, é o xerife, né? Entre vários outros. Então, o assunto foi a pandemia da Covid, em geral, sem sombra de dúvida. É doloroso fazer isso, ver isso no obituário, você vê todo mundo que morreu, né, causa morte, é doloroso, né? É espantoso, realmente parece narrativa de guerra, né? É um inimigo invisível, né? Um troca-tiro, mas é narrativa de guerra, é um negócio maluco. Em esporte, não, vou para economia, sendo a ordem, então vou para economia. Eu acho que economia, a grande novidade é que, com base em 2020, que os royalties começaram a ser pagos, a lei dos royalties é de 85, né? Começaram a ser pagos em 86 e a partir de 89
começaram a ter, com a Constituição de 88, a Constituição de 88 passaram a crescer substancialmente, né? E as PEs começam a ser a partir de 2000. Participações especiais, royalties mensal, participação especial trimestral. 2020 tivemos 2 PEs zeradas. 2. De agosto e de novembro. Então, isso gerou uma economia que tinha o seu eixo na agroindústria sucrocoleira, até os anos entrarem, 80 para 90, passou a ser o petróleo, o eixo da economia de Campos. Essas 2 PEs zeradas geram expectativas muito ruins para esse ano, né? Eu fiz uma série de painéis, 11 painéis, com 34 representantes da sociedade civil organizada entre junho e setembro, né? Até para servir de alerta e freio na boca. E vocês se lembram que a quantidade aqui é de espectros opostos, né? Eu usei esse freio na boca, olha só, não dá para prometer que não pode cumprir, né? Tanto para Caio, quanto para Vladimir, quanto para Natália, né? Quanto para Bruno, Calil, olha só, falar que vai fazer, da onde vai tirar o dinheiro? Então a expectativa era muito ruim, né? E ela, em contraste até com a situação econômica do país, que a gente vai falar no bloco posterior, que é muito ruim a situação econômica do país, mas a de Campos ela melhorou, ela foi melhor do que se esperava. Eu vou citar 2 dados, só para exemplificar isso. Campos teve um aumento de receita de 97,7%. Receita petrolífera, né? Nunca mais vai voltar a ser o que foi do governo Arnaldo, ali de 2000 até, passando por Mocaibe até dezembro de 2014 com o Rosinha. Nunca mais vai voltar a ser, esquece. Perdemos essa oportunidade, jogamos pelo lado do lixo, né? Deixa muito pouco residual. Um residual bom, para não dizer que não. Alguns residuais bons. Arthur Bernardes, duplicação do Humberto Lamego, HGG, que está em reforma, ou seja, não durou tanto assim, né? E a condição da faculdade de polo universitário. Quer dar uma ponte, verdade, bem lembrado, obrigado, Nogueira. A ponte. Alei Ferreira. Alei Ferreira. Mas são poucos legados, né? Poucos legados. Por isso é muito mais. Mas aumentou 97,7%. E outro crescimento de quase 100%, que você falou na abertura do programa, na emissão de notas fiscais pelo CNPJ dos municípios. O dinheiro que circulou declarado, né? Que gera divisa, gera imposto, gera divisa, gera emprego, que foi de 1,6 bilhão em 2020, passou a 3,1 bilhões em 2021. Então, esses 2 dados, eu acho que eles exemplificam bem uma realidade que é bem menos perversa do que nós imaginávamos. E permite ver uma luz no fim do túnel e supor que não seja o trem vindo na direção oposta, né? E esporte, eu acho que a grande notícia é o rebaixamento do Goitacás, né? Sou Rio Branco, mas fiquei profundamente sentido, né? Acho que o Goitacás não merece isso. É o Flamengo de Campos. A torcida do Goitacás e a tradição do Goitacás merecem dirigentes melhores. Esperemos que o candidato único, que Arnaldo anunciou ontem, aí Foi o Matheus. É porque ele estava sem conseguir postar, eu postei para ele. É o Buraca, né? Isso. Esperemos que ele consiga gradualmente devolver o Goitacás de condição de glória, que sempre foi. É um clube. Quem é Rio Branco, é americano, e dizer que não vê torcida do Goitacás em qualquer lugar da cidade, sendo um dia de jogo, e não fica emocionado com aquilo, está mentindo. Ou então está com inveja. Né? Eu não minto e nem tenho inveja, eu tenho admiração. A torcida. Não há paralelo a torcida do Goitacás com as outras aqui em Campos. É o Flamengo de Campos. Né?
E, por fim, Aloysio, você permite que só tem mais um ingrediente aí, infelizmente negativo para o Goytacás, que foi também o leilão, que foi marcado para março do Arizão, né, que é um estádio. A gente... É até incompreensível para a gente, enquanto jornalista, a disparidade do valor da dívida trabalhista com o leilão de um estádio, numa localização que tem, né? Mas foi uma decisão judicial. Decisão judicial você não contesta aqui na imprensa, se contesta nas vias judiciais, tenta colocar recurso, mas enfim, hoje o estádio Arizão, Ari de Oliveira e Souza, está com o leilão marcado para março, o que também é um duro golpe, inclusive para o próximo administrador, que vai ter que correr atrás disso aí para tentar reverter. E por último, entrando em Folha 2, parte cultural, acho que a grande notícia, né, foi lançado por Vladimir, a parceria entre a LERJ, o ENF e município, né, para a restauração do prédio secular do Arquivo Público Municipal de Campos, né? É o prédio histórico mais antigo de Campos, construído pelos jesuítas, né, com mão de obra índia no século XVII, né, foi restaurado no governo Marcelo Alencar para abrigar um projeto do qual participei à época, prestei concurso para o UENF, passei, que era a Escola Brasileira de Cinema e Televisão, que não foi à frente, e me fez, inclusive, desligar posteriormente, pedir exoneração do cargo, mas passou a abrigar o Arquivo Público Municipal, e estava realmente pondo até em risco as coisas, o material arquivado lá, né? A construção belíssima, conheço muito bem ela, tive muito ali naquele projeto de reforma lá dos anos 90, e esse acordo no valor de 20 milhões, né? Resultado da economia da LERJ, vai ser repassada para a UENF na forma de duodécimos, e a UENF vai executar junto à Prefeitura a reforma. Né, eu acho que é um pé trombado pelo IPHAN. O nosso presidente disse que não sabia o que era no IPHAN, né? O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, enfim, é uma bela notícia. Acho que temos a notícia, aí as notícias ruins são da Covid e do Goytacás, mas temos boas notícias na economia e na cultura. A questão da vacina foi, eu acho que a notícia no nacional, que a gente vai falar depois também, sem dúvida nenhuma, a primeira, né, em janeiro desse ano, acho que foi o primeiro passo aí para a gente começar a de fato combater essa pandemia, e que ontem, anunciado aqui muito bem pelo Dr. Nélio Artiles, de forma sempre muito cautelosa, técnica e científica, de que não existe necessariamente um fim de pandemia. Existe convivência, né, a partir de agora com, né, os anticorpos para esse vírus novo que está aí se mutando a cada momento. Mas a vacina, o reforço dela e agora a chegada da vacina para as crianças, sem dúvida nenhuma, fica um destaque aí importante do ano, o mais importante do ano. A partir dali é que a gente começou, de fato, a salvar vidas. Aí tem que lembrar, já entrando no próximo bloco, que sim, a CPI revelou dezenas de e-mails da Pfizer ignorados pelo Ministério da Saúde, na gestão Pazuello, dezenas de e-mails, né? E a vacinação podia ter começado em dezembro. Não começou. E a vacinação de criança podia ter sido iniciada esse ano. Não vai ser de novo. Eu preciso até me conter, porque esse negócio de criança não mexe com coisa boa comigo, não. Eu acho que mexe com ninguém que tenha um pingo de humanidade. Né? Um pingo de humanidade. Rapaz, eu vou contar uma história aqui. Ele me viu Arnaldo Costa da Praia, eu tenho a perna direita, de alto a baixo, uma queimadura de 3º grau. Sabe por que eu queimei assim? Eu gosto de usar como você, estava na Tafona, tinha uns amigos, tinha criança brincando ao redor, e a gordura do carneiro, franhaque, costelinha de carneiro, aquela bistequinha, começou a fumaçar.
e estava incomodando as pessoas, né? Eu fui tirar. Tirei, escorreu na minha perna. Porra, escorre o negócio na sua perna, gordura quente, você joga fora, vou pular. Sabe por que eu me queimei tanto? Porque na hora que eu ia jogar, tinha criança brincando do meu lado. Do outro lado tinha parede, eu não tinha o que fazer. Eu tive que esperar as crianças saírem onde estavam, segurando aquele negócio. Me queimei tanto que a sunga minha derreteu, eu fiquei nu no negócio. Fiquei um mês de perna para cima. Eu estou querendo dizer com isso? Criança? Você está no incêndio, cara? Titanic, criança é primeiro. Se você não tem humanidade com criança, vai ter humanidade com o que na vida, cara? Estou dizendo que no final nada mais que a minha obrigação. Aguentar o tranco para não queimar a criança, cara. Porra, é um negócio que eu não quero nem falar, né? Porque, e pior, há quem defenda isso. Há quem é pai, mãe e defende um negócio desse. Aí é um negócio complicadíssimo, né? Não tem parâmetro para conversar. Não dá. Bom, vamos tentar aqui projetar um 2022 nesse tabuleiro eleitoral para Campos e para a região. Temos aí vários candidatos, conversamos com vários, deixa eu colocar o termo correto aqui, perdão, pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa Légia, deputado estadual. Temos aqueles que já são... dessa vida nada é certo, quanto mais política, né? Mas vamos dizer que já está com um passaporte carimbado, né? Faltando só a assinatura do presidente do partido, que aí é na convenção, nas convenções partidárias, em junho, né, Arnaldo? Você que sabe a data exata. E evidentemente que muda-se peças importantes, tem Clarissa voltando, quem sabe, para uma vaga à Assembleia Legislativa, voltando, que eu digo, de Brasília, né? Para ficar próximo da família, ter os candidatos aqui da região. Rafael Diniz seria um bom candidato? Seria candidato a deputado? Como é que fica esse tabuleiro todo aí, meu caro Arnaldo Neto e meu caro Aloysio? Sobre as convenções de 20 de julho a 5 de agosto. Quando tudo se define de verdade, eu acho que vamos ter que esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo entrar em campo, né? Eu lembro, eu vou fazer uma analogia aqui com o Código Tributário, quando a gente ouvia a oposição e ouvia o governo, a Câmara tinha 30 vereadores, porque não batia. Um lado falava que tinha mais votos, outro lado falava que tinha mais votos, você somava, dava 30 votos, e depois você vai buscando realmente qual é o real esboço do jogo. E aí a mesma coisa eu falo em relação a esse tabuleiro para 2022. Nós temos algumas lacunas que a Covid deixou, como a Luiz lembrou nesse ano, mas no ano passado, no ano de 2020, com as perdas dos deputados João Peixoto e Gil Viana, lamentáveis perdas, mas que no jogo eleitoral deixam votos soltos, votos que foram destinados a eles e que são pessoas que não têm mais esses candidatos. Não que os votos sejam de cabrestos, mas normalmente as pessoas se habituam a votar na mesma pessoa, né? Confiam nessas mesmas pessoas. João, por exemplo, tinha uma série de mandatos, 7 mandatos na LERJ, enfim. Então, assim, você tem votos que estão, digamos, soltos, e esses são os votos desejados. Mas, como alertou Nildo Cardoso aqui, vereador, se tiver muita gente, divide esses votos e não faz ninguém. Então, é uma preocupação também. Acho que passaporte carimbado devem estar dos deputados de mandato. Bruno Dauaire, que deve mais uma vez tentar a reeleição dentro do grupo garotista, com o apoio do Vladimir, que acho que é fundamental para ele, e se dividir muito o grupo de Vladimir pode colocar uma reeleição em risco, já é a terceira tentativa, já começa a ficar mais difícil, né? E você tem São Francisco com novidade, que é um outro nicho eleitoral dele, que tem candidatos novos e que isso pode alterar. Você tem o deputado Rodrigo Bacelar, que acredito que vai lutar pelas cabeças, por estar secretário de governo, por ser braço direito do governador Cláudio Castro, que deve também tentar a reeleição, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. E você tem uma série de pré-candidatos aí, você tem pré-candidatos dentro da Câmara, dentro do grupo dos garotinhos tem pré-candidatos, outros nomes, como você citou, Rafael aí para federal, que começou a se aventar, mas será que Rafael e Marcão iam concorrer
um contra o outro numa disputa federal, acho meio difícil. Será que não seria mais interessante para um deles disputar uma vaga na Alerj, por exemplo, dependendo da legenda na qual vão entrar? Então tem essas costuras que a gente só consegue... No retrato de hoje, eu diria que tem muita gente para pouca vaga. Mas isso a gente só vai conseguir arrumar realmente depois que a configuração partidária estiver toda clara, toda nítida. E ali em março, quando fecha a janela e a gente começa a arrumar o jogo. E é claro que tem um ponto essencial nesse cálculo, no meu ponto de vista, que é a decisão da Clarissa. A Clarissa ela foi uma das deputadas federais mais votadas em 2014, teve uma queda, entrou quase na sobra nos últimos minutos, puxado por Ottoni de Paula em 2018, devido à onda bolsonarista. A votação dela caiu demais, mas é um nome importante ainda, é puxadora de voto para 2022, nessa eleição que parece que vai ser uma eleição mais de político do que de outside. Então, pode ser uma eleição que ela volte a figurar ali com um nome importante, como puxadora de voto, e aí, se ela for candidata a deputada estadual, é um cenário do grupo garotista, sobretudo, e se for federal, o cenário muda totalmente, abre oportunidade para mais alguém aqui em Campos. Eu acho que nessa análise, Arnaldo é muito política de Campos, é muito boa, mas tem duas lacunas importantes, dois nomes importantes que não foram citados. Antônio Garotinho, se reunir condições para se candidatar, está eleito. Federal, estadual, senador é complicado, uma vaga só é complicado. Da Garotinho para federal, estadual, está eleito. Se puder se candidatar, está eleito. Tem voto aqui, tem voto na Serrana, tem voto na Baixada. E tem voto no Sul Fluminense também. O governador do estado elegeu uma mulher em primeiro turno, né? Então, esse foi eleito. Esse, se puder ser o mais político de 10, né? Talvez comparável ao Rodrigo Bacelar para estadual, né? A não ser que o Rodrigo queira pular para o federal, que eu acho que não vai ser o caso, né? Mas para estadual também eu acho que político de 10. E tem um outro nome também que eu citei na primeira análise desse bloco, também não foi citado, é Caio Viana. Caio Viana foi bem votado a primeira vez que veio prefeito em Campos, em 2014, ficou em 2016, ficou em terceiro lugar. Foi depois de 2018 a federal, bem votado, não se elegeu, mas foi bem votado. E disputou, falei aqui na abertura do bloco, foi muito bem votado no segundo turno de prefeito, quase ganhou de Vladimir. Há quem diga que mais uma semana ele ganharia. Ele está com Axel Grael, né, na Secretaria de Niterói, que é uma prefeitura que está com muito dinheiro em caixa. Tem gestão para apresentar, porque o Rodrigo Neves elegeu Grael, apesar de ter sido preso pela Lava Jato, que foi solto, o Rodrigo Neves. Ele jogou Grael no primeiro turno, por isso pode dedicar a eleição a cara aqui em Campos. Niterói e Maricá estão bufando com a Bacia de Santos, são as jazidas futuras, né? Estão com muito dinheiro em caixa, e eu acho que Caio também é um sério candidato a... Não é por de 10, mas tem boas chances. Estou falando dos que não foram citados. E, embora Arnaldo tenha falado assim, ele não nominou, ele não falou candidato da Câmara. Eu acho que tem dois candidatos ali que, se vierem, podem ter boas chances, né? Que são Juninho Virgílio e Bruninho Viana. Isso é opinião pessoal minha. Agora, concordo com o Arnaldo. Eu acho que as coisas começam a definir em abril, quando fechar a janela, e aí nas convenções, como o Arnaldo já citou, né, entre julho e agosto. Só trazer... desculpa, Arnaldo. Eu só queria trazer um ingrediente aqui nessa conversa, que é uma declaração do vice-prefeito de Campos, aqui nesse programa, que é o voto bairrista. E que, naturalmente, foi repercutido pelo seu blog, Aloysio, depois, pelo jornal Folha da Manhã,
E aí ganhou também uma outra dimensão, além da mega dimensão dada aqui pela rádio, aquela coisa toda que é o voto no candidato da região. Olha, Campos, na década de 90, vocês se lembram, Campos sempre teve 4 ou 5 deputados, né? Não dá para lembrar nomes assim, mas todos, mas Paulo Ferreira, Claudeci, Paulo Albernaz, federal, Campos teve 2 federais mesmo. 2 federais ao mesmo tempo, né? Então assim, você tinha o federal, que era o cara que trazia a obra, e tinha o federal que era o grande parlamentar, Walter Silva era o grande orador. Sim. E a Lei Ferreira era o cara que trazia as verbas para cá. E você vê, então, se você analisar o eleitorado de Campos hoje, que passa tranquilamente 300 mil votos, 320 mil votos, passa disso, descontando aí, né, todas as possibilidades, nós aproveitamos aí uns 270, 260 mil votos, o que é altamente suficiente para eleger os 4, 5 deputados de Campos, que ainda vem, São João da Barra, com outros nomes bons, além do Bruninho, que a gente acabou de citar aqui, o Arnaldo acabou de citar, o próprio Márcio Nogueira já se lança como pré-candidato. São pré-candidaturas que vão aquilo que a gente falou, vão se consolidando, vão se pontuando na medida que o tempo vai passando e que as coisas também, que a lei eleitoral vai permitindo, janelas partidárias, as convenções, essa coisa toda. Agora, o voto bairrista, o voto no nosso, ele é um voto muito interessante para ser analisado aí pelos nossos eleitores e ouvintes aqui, leitores também do Grupo Folha da Manhã. Está coberto de razão, Miguel. Boa lembrança do Márcio, lá em São João da Barra. Embora eu ache que ele foi bem votado para prefeito, e Arnaldo sabe disso melhor que eu, acompanha bem melhor do que eu acho que o coeficiente eleitoral de São João da Barra é pequeno. Sim. Bruno tem a vantagem de ter mandato e como o Errado falou, também presidente de São Francisco, eu acho mais praiada, né? E daí tá com Vladimir em Campos, que é parceiro dele. Então, mas é importante lembrar. Agora, essa coisa do voto bairrista, a Luiz Barbosa era intransigente defensor. E o que ele pensava, eu penso e defendo também. Olha só, no dia que o Brasil tiver voto distrital misto, que eu acho melhor, que é como é na Alemanha. Na Alemanha, assim, eu voto no Walter Silva e eu voto na Lei Ferreira. O que eu quero dizer? Você vota no cara para ser o representante dos grandes temas, aí você vota pela unidade federativa a qual você pertence e você vota pelo representante da sua região. É justamente isso. Para o cara, para os interesses mais regionais, mais estaduais, maiores, e um para trazer coisas. Você tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? A Bundestag, como eles chamam, né? Então, enfim, no dia que o Brasil tiver esse modelo, eu posso até pensar em votar alguém de fora. Enquanto não tiver, eu sempre vou votar em alguém da minha cidade, da minha região, sempre. E acho, sinceramente, um erro ingênuo e infantil de quem não faz. Tem aquele que... Só para lembrar, Viva o Nordeste e os evangélicos são grandes exemplos de como se deve atuar para ter bancadas fortes, e São Paulo também. Sim. Fortes e atuantes. 3 exemplos, São Paulo, os evangélicos e o Nordeste. São exemplos a ser seguidos. Agora, eu falei de deputado estadual, sim, grandes exemplos. Eu falei de deputado estadual só para a gente fechar esse bloco, mas nós temos também condições de eleger. E isso eu estou falando Campos, gente. Eu estou falando eu estou falando dessa região aqui, norte, não. Estou falando Campos com 320 mil eleitores. Um chute aproximado aí. Nós temos condições também de ter aqui 2 deputados federais com sobra de voto, com tudo que pode se contar de erro aí nesse cálculo aí. De novo. O grande problema é essa divisão de voto, né, Nogueira? É que a gente estava falando aqui, porque muitas vezes o que acontece também? Os vereadores aqui da cidade, isso não é a prática de Campos, isso é a prática do estado inteiro, do país inteiro.
Os vereadores, eles se aliam a algum candidato a deputado da capital, da região metropolitana, por questões partidárias, né, e ganham, digamos, vantagens partidárias nisso, facilidade de montar bancada, enfim, tudo isso e a reciprocidade de emendas, traz uma emenda um pouquinho menor, mas traz uma emenda para a cidade, né? E por isso se constrói essa aliança, e essa aliança reverbera aqui no município e divide voto. Ah, não quebra. Eu estava uma vez almoçando no Ricardinho, era uma segunda-feira, estava almoçando no Ricardinho, almoçando e correndo para vir para o jornal, em Atafona, e tinha uma mesa grande, cheia de gente que eu conheço, só passei, cumprimentei assim, mas daqui a pouco chegou uma pessoa, uma figura que eu não identifiquei de primeiro momento assim, mas vi que era político. Depois chegou um vereador, aí eu associei quem era o deputado, né? Aí a conversa do deputado na mesa foi a seguinte, e assim, o vereador não me viu, eu estava no coisa e não fiz questão que me visse. A conversa era a seguinte, se ele, enquanto deputado estadual, não tivesse mais de 300, 500, 1.000 votos, como que ele ia lutar por São João da Barra? Isso foi esse ano. Então, ele só pode representar a cidade se tiver 1.000 votos, o que é uma bela de uma mentira. Ele pode tentar uma emenda, mesmo se ele não tiver voto pela cidade, entendeu? Mas, enfim, joga essa história para tentar recortar, puxar um número de votos da cidade. E, por exemplo, aí eu posso falar, a prefeita Carla Machado sempre fez muito isso. Divide os votos, a cidade já tem 30 mil eleitores, divide os votos no grupo político com 20 candidatos, e depois soma os votos dos 20 e diz que saiu vencedor da disputa no ano que não é ano de disputa para deputado. Lá, por exemplo, Bruno foi o mais votado, mas o grupo político dela disse que não, porque eles somados passaram Bruno. Então são estratégias que às vezes dão um tiro no próprio pé. Seria melhor apostar realmente em alguém local. Eu, para deputado estadual, eu sempre votei local. Federal, eu já dei umas variadas aí, já votei em gente de fora algumas vezes já votei em nomes do PT, já votei em nomes de outros partidos, partido de direita, inclusive, também, do PP, né, para deputado federal. Mas a gente vai, aquela história de tentativa e erro, a gente vai reavaliando, né? E na próxima eleição eu não tenho dúvida de que voto tanto estadual quanto federal em agentes aqui da região. Então é uma eleição que realmente a gente tem que pensar nisso. Como eu disse, temos lacunas, não temos mais deputado federal, chegamos a ter 2 novamente, quando o Marcão assumiu enquanto suplente, e Vladimir era deputado federal. Hoje não temos deputado federal aqui da cidade. Temos cidadãos campistas. Temos o Laterça, que é de Campos, mas a base eleitoral dele é em Macaé. Temos o Chico D'Angelo, que é de Campos, mas a base é PDT, mas que tenha base em Campos, que resida em Campos ou aqui na região, esteja em Brasília, nós não temos hoje um representante. Então, acho que é extremamente importante a defesa levantada por Frederico, mas até mesmo dentro do próprio grupo político do vice-prefeito Frederico, acho que essa metodologia tem que ser mais aplicada. Vamos ver se será na eleição deste ano. Tem um Clarice também, que é de Campos, mas é base no Rio, né? E justamente, desculpa, esqueci de citar. Tipo, o D'Angelo é base em Niterói, né? Mas os 3 são ativos aqui. Tem um pouco o Arnaldo, o Fernando disse, e outra coisa, né? O Renato falou assim, não, tem motivos políticos também. Aí, rapaz, me deu vontade de falar outra coisa, mas eu não vou falar não, porque, né? Se souber tudo que rola em bastidor, pelo amor de Deus. E só para dizer que pode, Marcão, dando ponto final da semana passada, está em negociação ali, porque ele é primeiro suplente, e a segunda eleita, tem uma eleita do partido dele. É a Soraya. A Soraya, obrigado, Arnaldo. Ela pode ir para o Tribunal de Contas da União. É da União do Estado. É da União, TCU. Então ele pode assumir uma vaga antes da eleição. Ele pode chegar à eleição com o Marcão com mandato, né? Que também é outro candidato, esse foi citado aqui, né? Concordo, a divisão por um grupo que saiu muito enfraquecido das urnas em 2020, né? Que a eleição de Rafael foi muito, muito pequena. Eu acho que dividir suicídio, né? Seria mais um dos erros de um grupo político que cometeu
se não de má intenção, mas erros até como se tem aqui, de ingenuidade. Né? E eu não estou com isso dizendo que eu não posso, eu só acho que enfim, se é difícil para 1, 2, né? Mas vamos ver. Só fechou. Acabou, não, são fechar, senão são 8h43. 8h43, mas vou levantar outro. Não, vamos fechar. Vamos fechar, mas vou levantar outro tema aqui, depois a gente comenta no outro bloco rapidamente. De novo e tal, vamos para o Nacional. Vamos sim. Tá faltando mulher nessas candidaturas aí, hein? 8h43, rapidamente o intervalo, a gente volta ainda com essa retrospectiva e uma projeção, os comentários de tudo que se passou aqui neste Folha no Ar durante 2021, com todos os entrevistados, com todos os envolvidos nesse cenário político, e aí não está se falando aqui de partido nem de voto pessoal, e sim de uma projeção mediante tudo aquilo que se viu, que se noticiou aqui. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos.